A graça e a paz de Jesus. Nós estamos numa série que se chama 150 dias para crescer espiritualmente com os Salmos. Hoje é o dia 4 desse propósito de 150 dias e nós vamos, portanto, ler o Salmo 4. Lembrando que eu estou usando uma versão da Bíblia que coloca aqui no título que é Salmos capítulo 4, mas os Salmos não têm capítulos. O livro de Salmos é um livro que apresenta louvores a Deus. No hebraico, a palavra que é usada é Tehillim, que é T-E-H-I-L-I-M. Tehillim, que significa louvores. Esse Salmo 4, quando você vai no texto original, ele está escrito assim: ao mestre de canto com instrumento de cordas. Um salmo de Davi. Então significa que esse salmo foi escrito por Davi, significa que ele era um salmo que era cantado por um mestre de louvor e que se deveria usar instrumentos de cordas para quando eles cantassem esse Salmo 4. E esse Salmo 4, muitos estudiosos dizem que ele apresenta o ponto contrário ao Salmo 3. Ontem nós lemos o Salmo 3 e nós vimos que o Salmo 3 ele é um salmo que fala que que existem muitos inimigos que estão se levantando contra Davi. E ele pede socorro. E eles dizem que o Salmo 3 é um salmo em que o pedido de socorro vem para o dia. E o Salmo 4 é um pedido de socorro que é uma oração para ser feita de noite. Porque o último versículo do Salmo 4, ele fala sobre paz que ele recebeu no momento em que ele foi dormir. Então, essas são algumas considerações básicas. O projeto aqui não é aprofundar o estudo de cada salmo, mas é dar um foco no crescimento espiritual. Qual o propósito desses 150 dias? Crescer espiritualmente. Então, a palavra de hoje do Salmo 4 é: você deve ter confiança em Deus, mesmo nas situações difíceis e quando você chega na noite e você fica com dificuldade de dormir, quando você carrega insônia, quando você fica muito preocupado, muito preocupada com problemas da vida e com muitas vezes críticas que as pessoas fazem a você. Você precisa depositar a sua confiança em Deus e dormir em paz. Deixar de lado aquelas coisas que incomodam você no seu dia a dia e que nem são tão importantes assim. Muitas vezes nós damos importância para o que outras pessoas que nem são da nossa família e nem fazem parte da nossa história e ficamos incomodados com isso. Então o Salmo 4, ele traz esse convite. O Salmo 4, nós fizemos aqui a divisão do Salmo em cores, e essa divisão em cores, ela é proposital, ela é intencional. Quando nós dividimos aqui os salmos em cores, serve para nós destacarmos as ideias que esse salmo nos apresenta. Então, o Salmo 4, a primeira ideia que ele nos apresenta, o primeiro ensinamento, está no versículo 1. Davi começa dizendo assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Nesse versículo nós vemos que Davi ele começa fazendo uma oração. Ele está pedindo para que Deus o escute. Ele está dizendo assim: ouve-me quando eu clamo. Quando eu orar, ouve-me, ó Deus. O Senhor é o Deus da minha justiça. Quando ele fala ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, ele está mostrando que ele tem experiência com Deus, que antes ele já tinha orado e Deus já tinha feito justiça na vida dele. Então o convite aqui é:
Você se lembra de orações que você fez no passado e que Deus já respondeu a você? E se Deus já te deu respostas, já respondeu tantas coisas a você, por que você está se preocupando com essa situação que agora você está passando? Creia, peça a Deus mais uma vez: Senhor, Tu és o Deus da minha justiça. Me ouve, porque estou passando por isso. E Deus vai ouvir você. Esse versículo 1 nos relembra da confiança que devemos ter em Deus. Então reative, renove hoje a sua confiança em Deus. Deus, ele realmente é Deus de justiça e ele está vendo o que você está passando e ele está cuidando de você. Na angústia me deste largueza. Davi está dizendo aqui nessa segunda frase do versículo 1. Quando eu estava na angústia, o Senhor me colocou em um lugar largo. O Senhor me colocou em um lugar de paz. O Senhor me colocou tranquilo. O Salmo 23, no versículo 2, que também foi escrito por Davi, ele disse assim: deitar-me faz em verdes pastos. Então, Deus faz com que o seu povo, na angústia, tenha largueza. Que, na situação difícil, esteja em verdes pastos. É o Senhor que faz isso. E aí ele termina esse primeiro versículo: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Misericórdia significa: lembre-se que eu tenho os meus pecados, lembre-se da minha miséria. Vamos lembrar que a palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então é miséria com o coração. Quando nós dizemos assim, tem misericórdia, nós estamos pedindo: lembra que eu tenho as minhas misérias, mas olhe para mim com as minhas misérias com o seu coração. Olhe para mim com o coração. Olhe para mim com a sua bondade. Então ele está dizendo aqui: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu fiz alguma coisa que é miserável, olha para mim com o seu coração, Deus. Tem misericórdia de mim. Olha para mim com o seu coração e ouve a minha oração, para que o Senhor escute a minha oração. Então, esse é o versículo 1. Davi começa o Salmo 4 pedindo para que Deus o escute. Ele chama Deus de Deus da justiça dele, porque ele sabe que ele tem experiência, ele já presenciou, já viveu situações que Deus o ajudou. Lembre-se disso hoje. E que na angústia ele recebeu paz, ele recebeu largueza, e ele pede para Deus lembrar que ele tem pecados, que ele precisa da ajuda de Deus, que Deus olhe para ele, apesar dos pecados dele, com o coração. Aí vem a segunda parte do Salmo, que vai do versículo 2 até o versículo 5. Mas nós colocamos a cor azul no versículo 3 e 4, porque nesse conjunto de versículos, o 2, o 3, o 4 e o 5, tem um destaque no 3 e no 4. Vamos primeiro ler do 2 até o 5 direto, e aí depois nós vamos meditar neles um por um. O versículo 2 até o 5 nos dizem assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Infâmia é algo de má fama, é algo sem valor. Então, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em algo sem valor, em algo de infame? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, aqui no versículo 2, Davi se volta para os homens que estavam em volta dele, apontando o dedo para ele e acusando Davi de muitas coisas. Davi agora se volta para eles e diz assim: ei, filhos dos homens, ei, vocês que estão aí à minha volta, até quando vocês vão converter a minha glória em infâmia? Até quando vocês vão ficar falando mal a meu respeito? Aquilo que eu faço de bom, aquilo que eu faço de correto, aquilo que eu faço de certo, vocês vêm
e fazem infâmia, ou seja, vocês convertem a minha fama, a minha reputação, a glória que eu tenho, como se eu fosse alguém sem valor. Vocês estão me criticando. Aí ele pergunta, ainda no versículo 2, até quando amareis a vaidade? Vaidade é o quê? É aquilo que é vão, aquilo que não tem valor. Até quando vocês vão amar a vaidade? Até quando vocês vão amar aquilo que não tem valor? Não tem valor você criticar outras pessoas e querer derrubar o próximo. Ele fala, isso que vocês estão fazendo é perca de tempo. Até quando vocês vão ficar perdendo o tempo da vida de vocês? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando vocês vão ficar buscando mentir a respeito do próximo, destruir a reputação do próximo? Muitas vezes as pessoas mentem a nosso respeito porque elas guardam inveja, ou guardam mágoa, ou guardam ressentimento, ou simplesmente elas dizem assim: não fui com a cara dele, não fui com a cara dela, e começam a mentir a seu respeito por uma questão meramente pessoal, de uma questão que é da pessoa, sem motivo nenhum. E Davi estava passando por isso. E ele fala: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aí tem um selá. Selá significa pausa. Como nós falamos, o livro de Salmos, ele é um livro de louvores. Terrilim significa louvores. Então, quando eles cantavam aqui esse salmo, quando tem um selá, significa que aqui no selá tinha uma pausa durante a música. O Salmo 4 especificamente, no título dele fala: ao mestre de canto com instrumento de cordas. Então significa que eles usavam instrumentos de cordas para tocar esse salmo, e quando chegava aqui tinha uma pausa. Essa pausa, ela na música, ela também é proposital, ela é intencional. Ela tem o objetivo de, quando as pessoas estavam cantando, elas pararem e refletir no que elas tinham acabado de cantar. Então aqui, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá, pare e pense. Até quando você vai ficar inventando mentiras a respeito dos outros? Até quando você vai perder o seu tempo convertendo a fama dos outros em coisas ruins? Até quando você vai fazer isso, falando mal a respeito das outras pessoas? É para que as pessoas pensem, parem de fazer isso. Aí aqui, o versículo 3, o 4 e o 5 é uma continuação. Mas o 3 e o 4 eu coloquei em azul, porque o 3 e o 4 trazem uma ideia para que as pessoas pensem. Ele fala no versículo 3 assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. No versículo 4, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. E aí tem um selá, ou seja, parem, pensem sobre isso. E aí vem o versículo 5, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O 3 e o 4, ele está dizendo assim: ei, vocês que ficam gastando tempo com vaidade e buscando mentira, saibam que o Senhor separou para ele mesmo aquele que lhe é querido. Deus, ele faz uma separação. Davi está dizendo assim: olha, vocês estão fazendo coisas erradas, mas Deus, não adianta você querer falar mal daqueles que seguem a Deus. Deus separou para ele mesmo aquele que lhe é querido. Deus, ele quer bem aqueles que seguem a sua palavra e seus mandamentos. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Aqui no versículo 3, Davi está dizendo: não adianta vocês quererem me derrubar, vocês quererem me destruir com mentiras, porque o Senhor separa para ele todos aqueles que são sinceros e verdadeiros. Então, se você tem andado no caminho certo, na presença de Deus, e estão falando mal a seu respeito, não se preocupe. Deus, ele sabe tudo o que você faz. E ele está com você. E ele escuta a sua oração.
E Davi, ele fala com certeza: o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Ele tem confiança porque ele sabe o que ele está fazendo. Então ele traz um conselho para esses que estão fazendo mal no versículo 4. Ele fala assim: perturbai-vos, ou seja, se perturbem, prestem atenção, parem, fiquem inquietos e não pequeis, ou seja, e não errem mais. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Então, é pecado beber porque quando você bebe demais, você destrói a sua própria saúde. É por isso que é pecado. Não é porque Deus não quer que você beba. Deus não quer que você faça mal a seu corpo físico. Ele quer que você tenha saúde, que você seja saudável. Então, por isso é errado. Você erra quando você bebe, quando você fuma, quando você se prostitui, porque quando você se prostitui, você está destruindo a sua capacidade de sentir amor por uma única pessoa que vai ser o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa. Você se corrompe no seu corpo físico, nos seus hormônios. É por isso que a prostituição é pecado. É por isso que a lascívia, ficar entregue aos desejos, como você, quando você olha com os olhos para alguém que chama a sua atenção e atrai você, e você se entrega para imaginações que são perversas, você está se corrompendo, você está errando o alvo. O seu tempo começa a ficar preso com imaginações e depois as imaginações se transformam em realidade. Então ele está dizendo aqui: perturbai-vos e não pequeis, ou seja, fiquem atentos, prestem atenção do que vocês estão fazendo com relação à vida de vocês. Vocês estão estragando a vida de vocês. Perturbem-se com isso. E não pequeis e não errem mais. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Tem uma outra versão que diz assim: consultai o vosso travesseiro. Significa, quando vocês forem dormir, pensem no que vocês estão fazendo. E calai-vos, ou seja, e calem a boca. Porque aqui o pecado que eles estão cometendo é, no versículo 2, ficar convertendo a fama, a glória de Davi em nada. Ficar falando mentira sobre ele. Então ele fala assim: consultem com o travesseiro de vocês. E calem a boca. No caso aqui seria: pare de fazer a coisa errada. Aí tem um selar. Então significa: pense nisso. Aí vem o versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que são sacrifícios de justiça? Sacrifício é uma coisa que você tem que fazer força. É uma coisa que você não faria naturalmente. Então, e justiça significa aquilo que agrada a Deus. Justiça na Bíblia é a vontade de Deus. Então, oferecei sacrifícios de justiça, ou seja, façam um esforço, façam um sacrifício. Vocês querem falar mal de alguém? Coloquem, pensem, no versículo 4 ele fala: perturbem-se, falem com o coração de vocês, entendam que isso é errado e calem a boca. Parem de fazer essas coisas erradas. Então, sacrifique a sua carne, sacrifique a sua vontade para fazer a justiça, que é a vontade de Deus. Ofereçam para Deus isso, sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor, e confiem em Deus. Então Davi aqui, ele está fazendo uma proposta. É como se ele estivesse pregando, evangelizando, dizendo assim: vocês estão falando mal a seu respeito. Só que o Senhor, ele separou para ele aqueles que ele quer bem, aqueles que lhe são queridos. Ele vai me escutar quando eu orar. É o que ele fala no versículo 3 ali no topo. Daí no 4 ele fala assim: perturbem-se, parem de errar com a vida de vocês. Consultem o travesseiro e calem-se. Ao invés de vocês fazerem isso, se convertam, se sacrifiquem para fazer a vontade de Deus e confiai no Senhor. Ou seja, venham também comigo para ter a confiança que eu tenho no Senhor. Esse trecho
dos versículos 2, 3, 4 e 5, lendo todos eles em conjunto, nós podemos dizer assim, que Davi está dizendo: até quando vocês vão viver errando? Deus ama quem faz a coisa certa, o versículo 3. Então, o versículo 4, mudem a vida de vocês. E o versículo 5, comecem a fazer a coisa certa. Então, lendo o 2, 3, 4 e 5 numa unidade, nós podemos dizer assim: parem de fazer a coisa errada, porque Deus ama quem faz as coisas certas. Ao invés de fazerem coisas erradas, se perturbem de fazerem as coisas erradas e parem de fazer isso. Se arrependam e comecem a fazer o que é a vontade de Deus. E vocês podem confiar nele, porque Deus vai estar com vocês também, assim como está comigo. A mensagem é essa. E aqui talvez você seja a pessoa que está sendo criticada, atacada, condenada, apedrejada, porque você tem feito a coisa certa e tem falado as coisas certas e a verdade. Saiba que você é querido, que você é querida de Deus. Continue fazendo as coisas certas porque Deus está com você. Mateus, capítulo 5, versículo 11, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e vos maltratarem, porque vocês estão vivendo e pregando a verdade, a justiça de Deus. Fiquem alegres, porque vocês estão com Deus, estão com Ele. E agora vem, e talvez, pelo outro lado, você seja a pessoa que está pecando, que está criticando o outro, que está apedrejando o outro, que está sacrificando o outro, que está maltratando o outro, que está mentindo, se prostituindo, enganando as pessoas. Talvez você seja essa pessoa. E o convite é: pare de pecar, se arrependa, mude, porque e confie em Deus, confie no Senhor. Ele quer limpar e perdoar você e te purificar. Aí vem a última parte, que é o versículo 6 ao 8. Davi, mais uma vez, retoma e fala assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Então ele está dizendo assim, tem muita gente que está olhando para mim e está dizendo assim, quem é que vai ajudar ele? Quem é que vai revelar o bem para ele? Quem é que vai abrir o caminho para ele? Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? E aí Davi, ele faz um pedido a Deus: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então ele está aqui no versículo 6, 7, 8, Davi retoma a sua oração. Ele começa o Salmo 4 abrindo dizendo: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aí no 2 ao 5, ele explica o que está acontecendo. E aí no versículo 6 ao 8, ele retoma a oração. Muitos dizem, é como se Davi estivesse falando com Deus, dizendo assim: Senhor, muitos estão olhando para mim e eles estão dizendo, quem é que vai mostrar o bem para ele? Mas, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. O Senhor é que mostra a luz para nós. Quando ele fala assim, Senhor, exalta sobre nós, ou seja, coloca sobre nós a luz do teu rosto. Quando a luz de Deus brilha, o rosto de Deus brilha para nós, nós encontramos o caminho. A luz do rosto de Deus aqui simboliza o Senhor nos mostra o que fazer, nos dá a direção, nos mostra a sua bondade, o seu cuidado conosco. Então, se você estiver passando por essa situação, o Senhor está colocando o rosto dele sobre você, a luz sobre a sua vida. Versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Davi está dizendo assim: eu posso estar passando por uma situação de perseguição, mas mesmo sendo perseguido, eu estou alegre. E eu estou mais alegre do que eles, comendo trigo, bebendo vinho, comendo bem e bebendo bem. Por mais que se multiplique a riqueza dos meus opositores, por mais que eles estejam muito bem
financeiramente, em termos de amigos, eu estou mais alegre do que eles. Porque eles podem estar festejando, achando que estão muito bem, mas na realidade aquilo ali é uma ilusão. Por quê? Eles não estão com o Senhor. Eles estão destruindo a reputação dos outros, fazendo coisas erradas, querendo arruinar e difamar outras pessoas. Então, por mais que eles comam bem, que eles bebam bem, eles estão longe de Deus. Então, a alegria, lá em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, está escrito assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Davi está dizendo: a alegria que eu tenho de saber que eu estou com Deus, que eu estou no caminho certo, que Deus é que está comigo, vale muito mais do que o que eles têm. O que eles têm é algo ilusório. Se eles morrerem agora, para onde que vai a alma deles? Eles não estão com Deus. Então o versículo 7 traz uma reflexão para nós. Você pode estar muito bem, mas se você está fazendo coisas erradas e caminhando no erro e no pecado, errando os objetivos corretos da palavra de Deus, para onde você vai quando você descer da sepultura? Por outro lado, você pode estar morando num lugar simples, não estar com tudo aquilo que você gostaria aqui na terra, mas estar cheio de Deus, sabendo que você está fazendo a coisa certa. Então você sabe que se hoje a morte visitá-lo ou visitá-la, você estará com ele para sempre na glória. Então, a confiança de que eu estou com Deus vale mais do que qualquer tipo de riqueza, honra ou qualquer coisa que eu possa conseguir aqui na terra. E o versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, ele termina o salmo dizendo: eu sei que eu vou dormir em paz. Quando eu deitar, eu vou dormir, porque o Senhor me dá segurança. O fato de eu ter o relacionamento com Deus me dá certeza de que o que eu preciso, eu tenho, e se em algum dia alguma coisa não estiver completa ou houver a falta de alguma coisa, a alegria do Senhor, saber que Deus está comigo, me dá a garantia e a segurança de que Ele está me guardando, me protegendo e, independente da circunstância, eu sei que a minha vida está com Ele. Essa é a meditação do Salmo 4, um salmo que nos mostra que devemos ter confiança em Deus, que o valor primeiro em nossa vida é amar a Deus e estar com Ele, porque nós vivemos aqui provisoriamente. Nós somos uma alma que mora dentro de um corpo que é mortal, mas a nossa alma é imortal. As coisas que eu posso ganhar aqui, tem pessoas que são capazes de mentir, até mesmo de matar alguém, matar a reputação, a fama de alguém, para conseguirem coisas que são provisórias, que são apenas dessa vida. Esquecem que por trás da outra pessoa que está sendo destruída, difamada, arruinada, está uma pessoa que também vem de Deus. E as pessoas estão valorizando tantas coisas materiais que muitas vezes elas estão esquecendo do valor do ser humano, do valor do próximo, do valor do outro. Os inimigos de Davi queriam a desgraça dele simplesmente porque não queriam aceitar que ele foi escolhido e querido de Deus. O rei Saul, quem estuda a história do rei Davi sabe, ele foi ungido para ser rei em lugar do rei Saul. E o rei Saul nunca aceitou que ele havia perdido o trono porque ele desobedeceu a Deus e que o trono seria de Davi. E Saul ficou muitos anos correndo atrás, perseguindo, até tentando matar Davi.
querendo arruinar a sua vida. Mas Davi, ele descansava em Deus. E aqui no Salmo 4 ele faz uma pergunta: até quando vocês vão ficar errando? Até quando vocês vão ficar pecando? Até quando vocês vão ficar fazendo coisas erradas? Querendo o mal do próximo? Quando Deus escolhe alguém que lhe é querido, porque faz a vontade dele, ele vai estar com essa pessoa sempre. E ele termina o Salmo dizendo assim: se você estiver sendo perseguido, continue confiando em Deus, porque o Senhor vai mostrar o bem para você. As pessoas podem dizer, não tem saída para você, mas o Senhor, ele vai mostrar o caminho, é a saída para você. Eles podem estar reunidos na melhor mesa, mas sem Deus, aquilo não tem valor, porque se eles morrerem agora, para onde vai a alma deles? Mas aqueles que estão no Senhor podem dormir em paz porque estão completos de satisfação, porque estão com paz que é dada por Deus. E Davi termina falando: só tu me fazes habitar em segurança. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por esse Salmo 4. Pedimos que o Senhor nos abençoe e esteja sempre conosco nas situações de angústia, que o Senhor nos dê largueza. Que o Senhor toque nos nossos inimigos e os converta. Que o Senhor continue conosco, nos dando paz, para que possamos descansar e dormir em paz, porque sabemos que o Senhor está conosco. Deus abençoe a sua vida. Continue sempre com essa confiança de que Ele está com você. Amém. Se você quer receber a Jesus, faça e ter essa paz, faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir eternamente. Com essa oração, você aceitou a Jesus como teu Senhor, você reconheceu que tem pecados e que por isso você aceita Ele como seu Salvador. A morte dele na cruz nos salva do pecado. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida, que é um livro que está no céu com os nomes dos que receberam Ele, e você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que vai ajudar você a segui-lo. Você deve agora procurar uma comunidade de fé ou uma igreja, se batizar em águas. Quando seu corpo é mergulhado nas águas e você se levanta das águas, significa que agora você nasceu para uma nova vida em Jesus. Depois disso, você participará da ceia, que são reuniões em que a igreja se reúne e come um pão que é partido e que cada parte simboliza o corpo de Jesus, que foi partido por mim e por você, e você toma um cálice com suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Com isso, participando da ceia, você lembra que um dia ele voltará e um dia você vai estar com ele para sempre na glória. Deus abençoe. Amém e amém.